Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítima a exclusão de um candidato aprovado nas primeiras fases do concurso para escrivão da Polícia Civil do Pará. Ele foi eliminado na etapa de investigação social após constar que respondia a uma ação penal por homicídio qualificado, havia sido expulso da Polícia Militar e teria tentado suicídio. O candidato alegou que a exclusão violava o princípio da presunção de inocência, já que não havia condenação definitiva. No Tribunal de Justiça do Pará, a liminar foi inicialmente aceita para reintegrar o candidato ao certame, mas depois o órgão colegiado daquela corte cassou a medida. No recurso ao STJ, ele argumentou que a eliminação extrapolava os limites do edital, mas o recurso foi negado. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, reconheceu que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proíbe a exclusão de candidatos apenas por estarem respondendo a inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado. No entanto, Belize explicou que o próprio STF admite exceções para carreiras na segurança pública devido à natureza sensível dessas funções. Nesses casos, podem ser aplicados critérios mais rigorosos na avaliação da idoneidade moral do candidato. Ele lembrou que o STJ também entende que a investigação social deve considerar o histórico comportamental do candidato. Mesmo tendo sido posteriormente absolvido da acusação de homicídio, o ministro considerou legítima a exclusão diante dos demais elementos e da compatibilidade com o edital e a jurisprudência. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os compradores de imóveis são responsáveis pelo pagamento das cotas condominiais a partir do momento em que os nomes constam como proprietários na matrícula do imóvel, ainda que não tenham recebido as chaves ou a posse do bem. O colegiado seguiu de forma unânime o voto do relator, ministro João Otávio de Noronha, reconhecendo a natureza propterrem da obrigação, ou seja, que se vincula ao imóvel e não à pessoa. Com isso, foi reformada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia extinguido a execução sob o argumento de ilegitimidade passiva dos compradores. No caso analisado, os compradores alegavam que nunca receberam as chaves, não tomaram posse do imóvel e por isso não poderiam ser responsabilizados pelas despesas condominiais. No entanto, o colegiado entendeu que, como houve o registro da compra na matrícula do imóvel, os compradores já se tornaram proprietários, devendo arcar com as cotas condominiais. O ministro João Otávio de Noronha destacou que, mesmo sem a posse ou o conhecimento do condomínio sobre o contrato, a obrigação existe, com base em decisão anterior do próprio tribunal. O relator observou ainda que a falta de entrega das chaves pode gerar um direito de regresso contra a construtora ou o vendedor, mas não exclui a responsabilidade dos compradores perante o condomínio. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a prática de ato libidinoso contra a pessoa que dorme configura estupro de vulnerável, como previsto no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Com esse entendimento, o colegiado reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia desclassificado o crime para importunação sexual e restabeleceu a condenação de um réu a pena de 8 anos de prisão. Segundo a denúncia, o réu tocou a genitália da vítima enquanto ela dormia. Ela chegou a acordar assustada, sem compreender o ocorrido, mas voltou a dormir sendo novamente abusada. Em primeira instância, o homem foi condenado por estupro de vulnerável, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não havia prova de incapacidade de resistência e que a vítima teria acordado durante o ato, reclassificando o crime. No STJ, o relator, ministro Joel Ilan Pacciornik, deu provimento ao recurso do Ministério Público e destacou que o dolo de satisfazer a própria lascívia é suficiente para configurar o estupro de vulnerável, já que a vítima estava inconsciente e, portanto, incapaz de consentir ou resistir. A decisão monocrática foi confirmada por unanimidade. Pacciornik reforçou que a jurisprudência do STJ considera inadmissível a desclassificação para importunação sexual em casos de vulnerabilidade comprovada.
O ministro também destacou o valor da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, mesmo sem vestígios materiais da violência, pois atos libidinosos nem sempre deixam provas físicas. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.